Olá, mulheres virtuosas! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos dar início a mais uma aula para a glória de Deus. Hoje é Mulher Virtuosa e Submissão e nós estamos aí com essa missão de transmitir essa aula para as irmãs. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas e que essa aula venha ser uma bênção na sua vida, assim como ela é na minha vida, né? Porque essa aula ela é ministrada todos os dias do meu coração e que isso venha a ser uma verdade também na sua vida, amém? Vamos estar colocando essa aula diante do Senhor e que o Senhor, né, venha fazer da maneira dele, da forma dele, né? Cada uma tem um jeito de ser tratada e que o Senhor venha alcançar o coração de cada uma da melhor forma possível, amém? Deus, nesse momento eu oro a Ti, Senhor Jesus, apresentando diante do Senhor essa aula. E, ó Pai amado, também essas mulheres, ó Deus, dispostas a aprender cada vez mais do Senhor. Porque não adianta somente crescer, ó Deus, no mundo físico, crescer, ó Deus, na área profissional, crescer, ó Pai amado, talvez ali em maturidade, no passar dos anos, mas, ó Pai amado, nada é melhor, Senhor, do que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor venha falar verdadeiramente, ó Pai amado, aos nossos corações, relacionada à submissão, a essa missão que o Senhor, né, determinou sobre as nossas vidas, sobre nós, mulheres virtuosas. Nós cremos, ó Pai amado, que vamos vencer todos os dias, ó Deus, porque nós entendemos o chamado do Senhor nessa terra com essa missão. Em nome de Jesus, assim eu oro, profetizando, para a honra e glória do teu nome. Amém. Então nós vamos estar dando início a essa aula, mas antes de entrar aqui na palavra, eu quero fazer uma dinâmica com você. Porque é assim, a gente tem momentos, né, e fases da nossa vida que a gente quer ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, verdadeiramente, ele nos enche, ele nos reveste, preenche, né, todo vazio. Mas, muitas das vezes, nós fazemos o quê? Damos brecha. Peguei aqui algo simbólico para simbolizar mesmo as nossas vidas e para que vocês venham entender como que funciona as nossas vidas diante do Senhor. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Então, submissão a gente já entende que é uma missão dada ao marido e nós estamos ali sob uma missão, auxiliando uma missão, né? A ajudadora de uma missão. O marido tem uma missão e nós estamos ali para auxiliá-lo. Então, esse descartável, esse copinho descartável, ele vai estar simbolizando a nossa vida. Então, quando nós desobedecemos, desonramos de alguma forma, nós vamos abrindo brechas. Peguei aqui um isqueiro, né, para estar simbolizando as brechas que nós vamos abrindo aqui no passar da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, quando nós desonramos e desobedecemos. Né, quando nós, por exemplo, fazemos da nossa forma, da nossa maneira. Quando o marido fala assim, ó, nós vamos fazer assim, e aí nós vamos lá e fazemos assado, né? Porque nós somos dessas. Em nome de Jesus. Vamos ir apagando para ir abrindo as brechas. E também, não somente com o marido, né? Mas assim como em todos os lugares nós temos ali uma liderança, seja no trabalho, na escola, né? Onde a gente, porventura, precisa estar, no ministério. E aí nós desobedecemos a voz do pastor. O pastor determina algo sobre a igreja. E aí nós, com nossas vontades, nós fazemos o quê? Ah, não vou fazer isso, Deus não precisa disso. Então, nós abrimos ali mais uma brecha. E relacionada ao trabalho também, porque nós estamos ali para obedecer ordens. E muitas das vezes nós não estamos sendo submissas, né? Sob essa missão que foi dada ali ao patrão.
e nós não obedecemos. Então ele diz: faça isso, e nós, com as nossas vontades, nós não fazemos. Não é assim? E ó, vai só abrindo brechas. E até mesmo aos nossos pais, né? Porque você casa, você não deixa de ser filha. E uma das piores coisas que tem é uma desonra aos pais. E ao contrário, né? Porque a palavra diz que se obedecermos ali os nossos pais, nossos dias seriam acrescentados na terra. Então, nós também abrimos brechas com os nossos pais. Ainda sobre o marido, porque é tantas missões, né? E muitas das vezes nós não entendemos quando estamos cansadas, por exemplo. Ai, tô tão cansada, né? E aí você também ajuda o marido trabalhando fora e ele também. Aí o marido sabe cozinhar. Olha bem isso, hein? O marido sabe cozinhar e aí a gente fala assim: eu vou ficar aqui quietinha, vou falar que eu tô com dor de cabeça, cansada, e aí ele vai fazer. Nós não entendemos que a missão é nossa. Ele pode fazer? Pode, claro que pode, por amor, né, para nos ajudar e tal. Mas a missão é nossa. E aí o que nós fazemos? Nós mentimos, nós desonramos, nós fugimos da nossa missão e nós, mais uma vez, fazemos o quê? Abrimos brechas, né? E várias outras áreas, como no sexo, como relacionado financeiramente. Falamos que temos um dinheiro e nós temos outro. Então, nós vamos abrindo brechas de todos os lados. Aqui, uma brecha aqui. E aí nós vamos ficando assim, não é? Aí a gente vai para a igreja, a gente sente aquela presença gostosa do Espírito Santo, a gente sai tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, né? Só que a gente esquece que a gente tá o quê? Cheio de brecha. E aí o que acontece? Vamos supor que nós estamos ali na igreja, no monte, no vale, no quarto, e nós estamos sentindo uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Só que a gente esquece que a gente, quantas brechas a gente abriu. Quantas brechas, né? E aí vem o Espírito Santo de Deus. Parece que tá enchendo, não é verdade? Parece, mas tá enchendo? Não tá enchendo. Nós estamos cheios de brechas, não vai encher nunca, né? Enfim, para que a gente entenda essa missão de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos tampar todas as brechas. Todas as brechas. Nós não vamos frutificar, nós não vamos produzir, nós não vamos ser produtivas se nós não fecharmos as brechas, até que nós fiquemos assim, para que possamos agora de fato ser cheios, não só cheios, mas transbordar do Espírito Santo de Deus, amém? E atingir outras vidas, atingir outras mulheres, atingir outros momentos, atingir outras denominações, atingir outras áreas. Tem pessoas que são tão perfeitas, sabe? Você olha assim, gente, que mulher apaixonante, sabe? Ela é determinada, ela é focada, ela explode no ministério, ela é uma excelente profissional, ela é uma excelente esposa, mas é uma má filha, né? Uma má mãe. Então nós temos que entender que todas as brechas precisam ser fechadas, todas. Não tem como deixar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas pastor, eu não consigo ser perfeita. Ninguém vai ser perfeito, mas nós vamos continuar lutando para ser. Amém? Nós somos imagem e semelhança de um Deus santo, puro, e nós cremos que nós vamos alcançar a santidade em Deus. Amém? Então essa é a dinâmica dessa aula, para que você possa entender que se você estiver brechas, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, mas Deus me usa em profecia, amém, glória a Deus. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Isso não quer dizer que você está pronta.
Isso não quer dizer que você está ali cheia do Espírito Santo. Isso não quer dizer nada. Deus usou a mula, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Amém? Então, que possamos estar atentas, ligadas nisso, para que possamos fechar todas as brechas, para que verdadeiramente, de fato, de verdade mesmo, possamos ser cheios a ponto de transbordar sobre outras mulheres. Essa ministração sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre isso que Deus ministrou ao meu coração, e eu quero passar isso para vocês. Amém? Então, para que possamos entrar aqui no estudo, eu quero estar lendo Colossenses 3,18, que diz assim, a Bíblia da Mulher Virtuosa, e diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso marido, como convém no Senhor. Em outra versão, está escrito: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos que era tão rigoroso essa questão da submissão, onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não tinha vez, que a gente para e pensa, será que isso ainda vale para os dias de hoje? Queridos, a gente não pode nem sequer pensar nessa possibilidade, porque a palavra de Deus, ela foi escrita há mais de 2000 anos e ela continua tão viva, tão eficaz, tão gritante assim dentro da gente, que a modernidade, as coisas novas, aquilo que a mulher conquistou, não pode passar por cima da palavra de Deus. Então, que possamos entender que a submissão, ela vale sim para os dias de hoje. A gente precisa separar o que é submissão de escravidão, mas, né, uma coisa, outra coisa, e nós vamos entender isso no passar da aula. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Você tem imitado quem? E seu caminhar tem sido de amor? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave? Você tem sido um bom perfume nos ambientes que vive? Isso é muito forte. Por quê? Porque nós somos influência. Nós somos influência no ministério, no trabalho, dentro de casa principalmente. Nós somos influência. E é interessante dizer isso, principalmente dentro de casa, porque os nossos filhos, eles replicam até mesmo a nossa fala, não só nas atitudes, mas a nossa fala, do jeito que nós falamos, do jeito que reagimos. Daqui a pouco você olha, nossa, tem uma mini Juliana aqui dentro de casa, né? Eu tenho 2 filhos homens, mas tem hora que eu olho assim e falo, meu Deus, Samuel tá fazendo igual a mim, meu Deus, preciso melhorar nisso, eu não posso ficar falando dessa forma porque ele tá replicando. E isso é desesperador, porque quando as boas influências, né, as boas maneiras, a forma correta de agir, glória a Deus. Mas quando não é, pensa no desespero, né? Quando você vai vendo ali essa situação sendo replicada. E às vezes no trabalho também, um colega de trabalho, você tem uma forma engraçada de falar, quer ser o engraçado da turma, a engraçada da turma, e aí você toda vez repete aquela palavra. Daqui a pouco, eles também estão falando, replicando. Então nós temos que tomar muito cuidado quem nós temos sido, aonde nós estamos. E se de fato nós temos o bom perfume de Cristo para exalar sobre essas vidas, e elas possam ali replicar somente o bom perfume de Jesus. Amém? O fato é que nenhuma ordem bíblica traz mal ao ser humano, obviamente, desde que obedecidas de acordo com seu real significado. Assim, conhecer o real significado dessa expressão e colocá-la em prática será de grande bênção para o casal e para o lar. Vejamos então o que significa mulher submissa ao marido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Como, porém,
a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. Se há alguém que vive em família milênios e pode nos instruir, este é Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo na comunhão do Espírito Santo. O maior bem desta família divina é a unidade. Esta unidade é todo o desejo de Deus para seus filhos em família, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Você e seu esposo são, de fato, um? Há concordância no que ele fala, no que você fala, no que diz, em qualquer assunto, em qualquer situação, nas adversidades, no seu dia a dia? Ou um fala uma coisa e o outro fala outra, né? Como que tá essa situação aí na sua vida? Como vocês definem as tarefas, as finanças, a educação dos filhos, o culto no lar, a intimidade do casal? Estamos em concordância? Será que o que o meu marido fala é onde eu somente apoio? Será que o que ele, como a forma que ele educa os nossos filhos, é a forma que eu vou apoiar ele? Será que isso está em concordância? Vamos refletir sobre isso? Porque isso tudo faz parte da submissão que foi dada a ele. Será que nós estamos ali apoiando mesmo? Ou nós estamos em extrema discordância e nós vamos viver lutando contra isso? Ah, mas ele tem uma forma rude de corrigir, tem uma forma que eu não faria. Então eu tenho algo para te dizer. O nosso Deus, ele pode mudar todas as coisas, todas as circunstâncias. Independente se seu marido é cristão, se seu marido é alguém que de fato é um cristão de verdade mesmo, sabe? Que vai no crivo da palavra. Independente dele ser ou não, apoie e ore. O Senhor pode mudar todas as coisas. Todas as coisas. Agora um pequeno testemunho, a gente sempre vai lembrando, né? Na hora da aula, de algumas situações. Meu esposo, ele veio de uma família onde os pais brigavam muito, né? Era de muita guerra, muita briga mesmo. E de se baterem, né? De quebrar dente e muitos traumas, né? E ele muito criança no meio daquilo tudo, e separava os pais, e era uma guerra muito grande e gerou traumas terríveis na vida dele. Quando ele entrou no casamento, no nosso casamento, ele disse assim: eu nunca vou encostar a mão numa mulher. E graças a Deus isso nunca aconteceu mesmo. E nem vai acontecer, em nome de Jesus. Porém, ele batia com palavras e não tinha essa percepção do quanto ele me esmurrava, do quanto eu apanhava, do quanto eu sofria com as palavras dele, não somente eu, mas também os nossos filhos. Todas as correções deixava a gente assim ao chão, sabe? Era correções muito duras e uma conversa muito pesada, era tudo muito sofrido no nosso casamento, principalmente no início, né? No meio também. Eu não vou dizer que estamos no fim, mas nós estamos aí fazendo 20 anos de casado, então nós estamos aí uma pequena caminhada aí, que em nome de Jesus que venha muitos anos. Mas nesse percurso foi dias difíceis, de correções que parecia não ter jeito, não ter solução, não ter uma forma, parecia que não ia melhorar nunca. E eu me sentia como se tivesse apanhado, eu sentia dores nas costas, eu sentia dores na cabeça, eu passava mal, minha pressão baixava.
E realmente parecia que eu estava apanhando de porrada mesmo, de soco e tal. E um dia eu fui em um congresso e ali estava uma terapeuta e ela falando sobre esses assuntos. E às vezes eles não se dão conta do quanto eles nos batem com palavras. Não havia xingamentos, não havia palavras de baixo escalão, mas era uma surra moral. Então era muito difícil, foi um período muito difícil na nossa vida. E aí ela instruiu, ore, coloque isso diante do Senhor, não aceite isso mais, não aceite isso mais. E aí eu comecei a orar, comecei a jejuar em prol disso, e eu falei, Senhor, eu preciso ser uma mulher que entenda o propósito do Senhor, que coloque a tua palavra em prática. Eu preciso ser submissa, eu preciso, mas está sendo muito difícil. Como eu fico calada diante de uma situação dessa, me ajuda. E quando eu via que fazia com os nossos filhos, eu me sentia muito pior, que eu queria entrar no meio, mas eu não entrava no meio. Mas aquilo me doía demais, eu sofria demais. E aí um dia, depois de oração, depois do congresso, depois de jejum, eu sentei com ele e conversei. Irmãs, vocês não têm noção, aquele homem se ajoelhou no meu pé, me pediu tanto perdão, tanto perdão, tanto perdão, me perdoe, eu não me dava conta de que era assim e tal. E para honra e glória do Senhor, isso se acalmou. Quando ele começa a se agitar, ele sai de casa. Ele vai para o quintal, ele entra para o quarto, ele dá aquele espaço ali de tempo para que ele venha refletir e não venha ficar naquela falácia, né, dando lição de moral. Então, assim, vale a pena você entrar no crivo da palavra de Deus, sabe? Não me julgo perfeita, não me julgo 100% virtuosa. Eu determino isso sobre a minha vida e determino sobre a sua também. Eu sou mulher virtuosa, você é mulher virtuosa e nós vamos vencer dia após dia, determinando isso sobre as nossas vidas, vencendo, rompendo, né? E em nome de Jesus que possamos evoluir com graça e passando essas experiências para frente. Mas vale muito a pena, muito a pena. E Deus muda o quadro, irmãs. Deus muda a situação, Deus muda o propósito, Deus muda o que Ele tiver que mudar para que você seja abençoada, porque Deus tem coisas grandes, Deus é um Deus de grandeza, Deus é um Deus de alívio para as nossas vidas. Nós não podemos ficar aceitando qualquer coisa nas nossas vidas. Ah, mas Ele é assim. Ele não muda nunca. Tem 30 anos, 40 anos, não importa. Deus é o Deus que muda as situações. Amém? Mas vamos que vamos. Em nome de Jesus. A comparação feita entre a submissão da igreja a Cristo e a submissão da mulher ao marido é perfeita para explicar o que realmente significa essa submissão. Porventura seria algo ruim, como igreja, estarmos submissos a Cristo? Não nos sentimos protegidos nele? Não sentimos prazer em fazer a sua boa, agradável e perfeita vontade, em cooperar com sua missão? Não confiamos na ação dele e fazemos de tudo para agradá-lo? Ele não é a nossa direção, nosso líder maior, nosso exemplo? Servir a Cristo não é uma das melhores satisfações que a sua igreja pode viver? Não é uma bênção obedecer a Cristo e servi-lo, ainda que possa haver tribulações envolvidas? Casamento é um esforço concentrado que exige renúncia e investimento para que dê certo. Hernandes Dias Lopes, né? É muita renúncia, né? Na verdade. Não é pouca, não é? Mas quando nós entendemos essa missão, nós estamos tão dispostas que a gente não vê o tamanho da muralha à nossa frente. Nós não medimos esforço. Nós entendemos que a palavra vai se cumprir, a palavra de Deus vai trazer respaldo sobre as nossas vidas e nós vamos
sim, ter autoridade, sabe, para poder administrar essa missão, essa submissão que ele determinou sobre as nossas vidas. E a gente precisa valorizar, né, entender quanto vale o nosso casamento. Nós precisamos valorizar as qualidades, né, do casamento, e até mesmo somente ali do cônjuge, não somente os dois, mas para ele também, que é uma missão dele, nós precisamos valorizar. Deus levantou ele como cabeça, como sacerdote, nós precisamos valorizar isso, né? Entender o sacerdócio, o sacerdócio que Deus entregou sobre a vida dele. Devolver o sacerdócio para o marido é outra missão, né? Outro desafio. Por quê? Porque, por exemplo, um outro exemplo, minha mãe foi mãe solteira, criou 3 filhos, e nós crescemos assim, super independentes, vendo uma mulher guerreando para os seus filhos, lutando dia após dia, trabalhando e trazendo aí a criação e o sustento para nós, a educação e tudo mais. Quando eu entrei no casamento, eu achei que eu tinha que ser independente igual a minha mãe, nunca depender de homem nenhum. E aí foi uma das nossas guerras dentro de casa. Eu trabalhava, ele trabalhava, o dinheiro dele era nosso, mas o meu era meu. Egoísta não, né? Mas o que é meu e o que é seu é nosso, era assim. Então, eu não entendia, né, a missão que Deus tinha dado a ele. Para mim devolver essa autoridade para ele, onde a missão dele é trazer o sustento para dentro de casa, a missão dele é suprir as necessidades, é do suor, do trabalho dele que iríamos ser sustentados. E quando eu trabalhei, nesse período que eu trabalhei fora, eu achava que era o dinheiro só meu, mas eu não entendia que eu continuo sendo auxiliar dele. E o que eu ganhava era para ajudar a missão dele. Não era meu e seu. Até hoje, para muita liderança feminina, principalmente, isso é uma luta, isso é uma guerra. Mas para mim já não é um desafio mais. Hoje eu já entendo, né? Hoje, por exemplo, ele está desempregado e eu trabalhando. Né? Aqui na Europa é meio que assim. Uma hora você está num serviço, outra hora você está em outro, e onde vai aparecendo você vai pegando, e é assim. Contudo, nesse período, né, eu estou trabalhando e ele não. Então, só eu estou recebendo. O que eu faço? Meu bem, recebi X, está aqui, vamos pagar todas as contas, vamos separar isso da compra, isso daquilo e tal. Toma aqui esse dinheiro, coloca de gasóleo no carro, esse daqui fica com você para reserva, porque no que precisar, não deixo ele sem dinheiro. Aí podem pensar assim, que mulher boba, dá o dinheiro pro marido. Não, é a missão dele, é a responsabilidade dele. Já pensou, a gente vai num restaurante, só eu tô trabalhando, a gente vai num restaurante, um exemplo só que eu tô dando, né? Vai no restaurante e aí, na hora de pagar a conta, eu me levanto, vou lá e pago a conta. Não, deixa ele fazer o papel dele, deixa ele. Isso não vai te deixar maior nem menor. Dá honra a ele, sabe? Eu não vejo problema nenhum nisso. Então, devolver o sacerdócio para o marido não é fácil, não é algo fácil. E para mim também não foi. E hoje já é mais fácil. Não vou dizer que é 100%, mas já é bem melhor, graças a Deus. Mas devido à minha criação, devido ao aprendizado do mundo, né? E aí, depois de tudo, a gente entender isso, tudo fica mais fácil. Porque a gente entende o propósito de Deus, a gente entende onde Deus quer nos colocar. E Deus quer nos encaixar, sabe? Deus quer colocar tudo em seus devidos lugares. E aí ele vai te dando oportunidade também para que você seja treinada. E aí Deus me permitiu lá atrás trabalhar, ganhar mais do que ele. E também foi outro trauma que vencemos, graças a Deus, mas que eu consegui, né, devolver para ele. Então, o sacerdócio é seu, independente se eu ganho mais ou menos, o direito é seu, a honra é sua. Você que é o provedor do nosso lar. Amém? Então, devolva o sacerdócio para o seu marido, tanto financeiramente, tanto na educação dos filhos,
no seu casamento, relacionado ali na intimidade, devolva, a honra é dele. Quando nós entendemos que a honra é dele, nós ficamos mais leves, porque enquanto você está na disputa, ele puxa para um lado, você puxa para o outro, nós ficamos cansadas, sobrecarregadas, né, com um jugo pesado, e não é nada disso que Deus quer para nossas vidas. Deus quer um jugo leve, um jugo suave, é o que Deus tem para nós. Então, para que você carregue esse fardo leve, suave, você precisa entender a palavra de Deus. Sujeitai-vos aos vossos maridos. Então, vamos nos sujeitar, dar honra a ele, devolvendo o sacerdócio para ele. Valorize o seu marido, valorize a missão que Deus deu a ele. Em nome de Jesus. Vamos lá. A mulher prudente tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ela também tem o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Toda esposa insubmissa blasfema a palavra de Deus, e isso deve ser um temor para as mulheres regeneradas, para que ensine as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos e serem prudentes, honestas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Qualidades de caráter de uma mulher submissa e obediente. Ela é humilde, ela tem sensibilidade, compaixão, ela é paciente, tem compromisso, é pacificadora, ela é leal. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos maridos, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor. Pois foi assim que a si mesmos se ataviaram, outrora, as mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus maridos. É interessante que eu já ouvi tantos testemunhos, a Andréia mesmo, Andréia Ferraz, tem um testemunho tremendo, uma hora dessa ela vai contar. E uma coisa é você ser esposa de um marido cristão, outra coisa é você entender a sua submissão e ganhar esse marido para Jesus. Gente, que coisa linda de Jesus, é algo extraordinário, com as suas atitudes, com o seu exemplo, né? Indo no crivo da palavra, você ganha. Gente, isso é lindo demais. Meu Deus do céu. E não somente o marido, quando você vê ali os seus irmãos mais velhos ou mais novos, entendendo que você é submissa, fala, meu Deus, gente, eu quero uma mulher assim, que seja obediente, que seja, né? Então ele vai, né, buscar esses adjetivos para a vida dele, uma mulher que seja parecida com você. É aquilo, nós vamos encher tanto que nós vamos transbordar. Lembra do copinho? Agora aqui ele tá vazio, mas imagina ele cheio e transbordando. Você vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então, ganhar vidas para Jesus com seu exemplo é extraordinário. Ontem mesmo a gente estava numa reunião e a gente estava falando, nós somos as improváveis, né? Onde ninguém vai acreditar, ninguém vai entender nada. E saber que você é um canal de bênção, né, para aqueles que estão à sua volta, através das suas atitudes, através do seu comportamento, da sua obediência, da sua humildade, da sua lealdade, sabe? De cumprir aquilo que para aquilo que você foi chamada mesmo. E ganhar vidas. Gente, olha. Ai, Deus é lindo. Deus é lindo demais. Deus e suas maravilhas. Jesus Cristo é a nossa referência e modelo de submissão. Mulheres, sede vós igualmente
A palavra igualmente significa também ou do mesmo modo, remete ao exemplo de Jesus Cristo. Jesus também teve uma submissão dada por Deus. E não foi fácil para ele, né? Ele precisou morrer por nós. E mesmo assim ele obedeceu, foi leal. Ninguém pode dizer que foi fácil, mas ele conseguiu, ele venceu, para que outras pessoas pudessem usufruir das bênçãos do Senhor. Outras pessoas vão usufruir das bênçãos do Senhor através da sua vida. Entenda isso. Entenda esse mistério de Deus sobre a sua vida. Amém? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. A submissão envolve sofrimento. Em Lucas 22:44, Jesus estava em agonia, orando tão intensamente que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Sua alma estava profundamente triste, ele estava em agonia. Seu suor tornou-se grandes gotas de sangue. Ele teve que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Como eu disse, toda missão, submissão, ela não é fácil, nunca vai ser. Mas a gente precisa abrir mão da nossa vontade para que seja feita a vontade do Senhor. Até porque nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar que seguimos a Jesus. Nós não podemos brincar que seguimos a palavra de Deus. Nós não podemos. Aqui está um manual de vida. E se nós não seguirmos ele, nós somos enganadoras. Estamos vivendo um falso momento na igreja, uma falsa realidade cristã. Para que possamos entender essa submissão, nós precisamos abrir mão da nossa vontade para que seja feita a vontade do Pai. Mesmo sabendo que a submissão ela não é fácil, e que ela envolve o sofrimento, a renúncia e tudo mais, nós podemos entender que a submissão ela produz o amadurecimento, né? Nós temos autoridade para poder falar, sabe? Nós estamos revestidos de Deus quando nós praticamos a palavra, e quando nós vamos passar isso para frente, nós estamos falando em nome do Senhor. E essa maturidade, ela não é só vista como palavras, igual eu estou aqui ministrando para vocês, e vocês podem olhar para mim e falar, nossa, que pastora madura. E isso aqui pode ser só palavras, mas para quem conhece de perto, é que vai saber realmente se é ou não é. Então, as suas atitudes é que vão dizer quem de fato você é. Amém? Então, se a gente não mudar, é por isso que esse curso ele é uma bênção. Eu falo assim que Deus honrou a Andréa poderosamente com esse curso, instruindo ela a escrever esse livro. Por quê? Porque ele é no crivo da palavra. A partir do momento que você coloca ele em prática, coloca ali as aulas, as missões, as orientações em prática, você vai vendo resultados extraordinários, assim, tremendo mesmo. E eu tenho até um testemunho que a Mayla mandou pra gente, e depois eu vou estar postando no grupo ou no YouTube para que vocês vejam. E é tremendo demais, sabe? Ela começou a ir cumprindo ali a missão do curso, uma pessoa que já estava separada dentro de casa. E o Senhor restituiu o casamento dela, restituiu tudo, né? E ela conquistou muito mais coisa, e ainda teve mais uma filha, já tinha 2, teve mais uma, que é a Helena. Então, assim, vale a pena você colocar em prática o que está na palavra de Deus. Vale a pena, né? Que o Senhor possa estar falando, gritando dentro de você nesse momento, para que você possa entender o que de fato Deus quer com as nossas vidas. Esse curso não pode ser somente mais um curso.
Esse curso tem que fazer uma reviravolta na sua vida, porque ele é no crivo da palavra de Deus. Amém? Vou falar aqui, que está escrito aqui no livro, 2 princípios para submeter-se. Renovar a mente. Esse é o primeiro princípio. A Bíblia nos ensina que devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Renovar a mente é o primeiro passo para a submissão, pois compreendendo como Deus pensa a respeito do assunto, estaremos prontos a pensar e agir como o Pai. O segundo princípio é sujeitar a carne, submeter-se ao homem exterior, o corpo, que não nasceu de novo, ao homem interior, o espírito, que tem prazer na lei de Deus. Esse é o segredo da submissão. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, se permita ser renovado pelo Espírito Santo de Deus dia após dia, né, matando um leão todos os dias, porque realmente não é fácil, nunca vai ser fácil, né? Tem essa triste notícia para te dar, nunca vai ser fácil. Mas nós temos disposição, porque nós somos servos do Senhor. O Senhor renova a nossa força. E a gente pode chorar uma noite inteira ali, uma angústia, mas Deus renova a nossa força. A alegria vai vir, ela vai chegar pela manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 4 formas de submeter-se a Deus. Submissão à sua palavra. A palavra de Deus é Ele mesmo falando conosco. Se você crer nisso, você precisa colocar isso em prática. Tem outro segredo? Não tem outro segredo, né? Tá ali a palavra, a instrução, o manual. E aí você lê e não coloca em prática. Vai resolver? Não vai resolver. Então, deixa Deus falar com você através da palavra e coloque em prática. Ela foi inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Foi escrito por homens movidos pelo Espírito Santo. Sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deve ser praticada. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus expressa sua vontade através da sua palavra. Submeter-nos a Deus significa submeter-nos aos ensinamentos contidos nas Escrituras, praticando-as. Ninguém pode dizer que se sujeita a Deus se não se sujeita à sua palavra. Olha bem. Eu amo a Deus, né? O meu esposo fala assim, amor de peixe. Como que é isso, amor de peixe? Parece que nós estamos amando a Deus como nós amamos o peixe. Eu amo peixe, eu amo comer peixe, eu amo peixe, gente, minha comida preferida é o peixe. Mas quando você tem a oportunidade, você pega o peixe, estraçalha o peixe, arranca o olho do peixe, escama o peixe, arranca o rabo do peixe, tira as tripas do peixe, e você ama o peixe. Não é assim? Nós não podemos fazer isso com o nosso Jesus. Nós precisamos amar de verdade. E como que você demonstra esse amor por Jesus? Entendendo a palavra dele e colocando em prática. Amém? Mais uma vez eu vou dizer, é fácil? Não é fácil. Nós falamos sempre assim que a mulher virtuosa ela tem que andar sempre com um copo de água do lado, uma garrafinha. Porque calar a mulher é outra missão, né? Calar a voz da mulher é quase missão impossível. Mas nós, como virtuosos, nós entendemos que nós precisamos fechar a nossa boca, porque a palavra de Deus diz que nós vamos vencer calada. E aí nós fazemos o quê?
Dá para falar com a boca cheia de água? Não dá. Bebe água, enche a boca de água e fecha a boca. Ah, mas ele tá falando sem parar. Deixa ele falando sem parar. Nesse tempo dessas guerras com meu marido, não era só ele esmurrando com palavras. Eu acabava em algum momento reagindo e reagia da pior forma possível, porque eu tinha que parar ele na minha cabeça, né? Eu tinha que parar ele de alguma forma, então eu usava as piores palavras, os piores exemplos, os piores, sabe? E aí eu deixava ele humilhado, como dizia ele, você me humilha, e não sei o quê. Então, assim, beba água. É melhor você ficar calada. Deixa ele falar tudo que quiser falar. Não é fácil você ouvir, mas entrega isso para Deus. Coloca isso diante do Senhor. Se concentra no Senhor nesse momento. Senhor, você está ouvindo o que Ele está dizendo para mim? Você está ouvindo, Deus? Trata dessa situação, Senhor Jesus. Resolva essa questão. E por enquanto, enche a boca de água. Enche a boca de água. Beba água. E seus rins agradecem. Os rins vai agradecer. Glória a Deus. Deus é tremendo demais. 3 lições importantes. Tratamento. Os crentes são amados, isto é, são alvos do amor incondicional de Deus Pai. Os crentes são peregrinos ou estrangeiros. Pessoas que vivem num país estrangeiro, mas preservam a sua cidadania de origem. Os crentes também são forasteiros, que vivem na terra apenas por uma breve estadia. Os crentes são soldados que estão envolvidos numa batalha espiritual. Guerreamos contra o mundo, contra Satanás e contra a nossa natureza pecaminosa. Exortação. Exorto-vos a absterdes das paixões carnais. Os crentes devem abster-se ou manter-se afastados dos desejos pecaminosos, pois eles guerreiam continuamente contra a alma, com o objetivo de destruí-la. Essas paixões são as obras da carne. Gálatas 5, 19 e 21. Conduta. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. A palavra exemplar significa o mais belo, o mais puro e sublime exemplo. O cristão deve viver entre os não cristãos e de uma maneira exemplar, dando o mais excelente testemunho. É preciso ter um procedimento exemplar para refutar os acusadores e para que os mesmos, através do nosso testemunho, glorifiquem a Deus. Deus pode visitar pecadores perdidos e salvá-los por sua graça. Como representante de Jesus Cristo na sociedade, a mulher virtuosa deve ser submissa às autoridades constituídas. A mulher virtuosa, como cidadã deste mundo, deve viver em atitude de submissão e toda autoridade constituída sobre sua vida. Esposo, pastores, líderes, presidente, governador, prefeito, polícia. Precisamos compreender que a submissão não é um dever exclusivo para as mulheres, mas para todo cristão cheio do Espírito Santo. Por que a mulher virtuosa deve ser submissa ao seu marido? A submissão é uma oportunidade de ganhar o marido incrédulo para Jesus, como já foi dito. A submissão também, como já disse, não é só para dentro de casa. Você está ali com gerações, filhos, e aquele exemplo vai arrastar multidões. E assim eu creio em nome de Jesus. Como eu disse lá no começo, só precisamos separar submissão de escravidão. E para finalizar com essa fala sobre submissão e escravidão, a submissão revela identidade, pois foi assim também que a si mesmo se ataviam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbações alguma. As filhas de Sara devem ser submissas aos seus maridos.
sem medo e sem ansiedade, pois Deus cuidará delas, mesmo quando o marido não for cristão. Então, assim, não devemos obedecer ordens absurdas, amém? Todo mundo já sabe disso, aqui só tem mulheres maduras. E nós precisamos entender somente isso. Submissão é uma coisa, escravidão é outra. Né? E se você está sofrendo violência física, principalmente, né? Ou verbal, denuncie. Daqui é uma fala que eu não sou aquele tipo de pastor que vai falar assim, ore, peça a Deus, né? Ele vai mudar essa situação. Não, tem coisas que não mudam. Tem coisas que precisam de um tratamento diferenciado. Mas se você é do tipo de mulher que está ali vendo, passando anos e anos por situações onde quadros podem ser mudados, ore. Ore e busque a Deus, seja submissa mesmo. Entenda a sua missão, as suas atitudes vão mudar o seu marido. Amém? Para não estender tanto, eu quero aqui agradecer a oportunidade mais uma vez e vamos dar continuidade no nosso encontro. Em nome de Jesus. Seja virtuosa, mulher submissa. Em nome de Jesus. Amém.